Boa noite, você que nos acompanha aqui. Você está na TVCH, TV Central de Habilidades, um espaço para os diferentes se encontrarem e conversarem aí sobre temas diversos. Meu nome é Carol Marques, vou estar acompanhando vocês aí nessa jornada, em mais uma jornada dessa segunda temporada nossa de lives, de conversas, de bate-papos. A gente, às vezes, nas lives da TVCH, a gente está lidando com dados muito concretos e eu acho muito oportuno trazer um tema em que a gente possa trazer algo do simbolismo, né? O ser humano ele não é só concreto, aliás, muito mais, ele é guiado por aspectos simbólicos, arquetípicos nas suas decisões, nas suas motivações. Então, hoje a gente vai falar sobre um simbolismo que esteve presente em toda a nossa história, que é o simbolismo da tocha. E para representar isso, eu quero trazer uma frase que foi atribuída à grande Joana d'Arc. Todas as batalhas, repito, todas as batalhas são primeiro vencidas ou perdidas na mente. Vocês vão ver ao longo dessa live que a simbologia da tocha está intimamente ligada à história nossa aqui na Terra e à força da nossa tecnologia mental. Por isso eu quero convidar aqui o nosso participante de hoje, o Rafael Hungria. E aí eu tenho uma prosa boa para contar para vocês, eu posso? Antes de dar a palavra para o Rafael. Há mais ou menos, Rafa, uns 2, 3 anos, eu acredito, a gente se encontrou no Recanto de Ravalon e o Rafa me falou do desejo de um dia fazer uma live lá em Ravalon com uma tocha. E ele falava, Carol, eu quero muito resgatar essa simbologia da tocha, eu quero muito falar sobre as filosofias que embasam e os argumentos históricos que embasam esse símbolo tão importante. Ele falou, mas eu quero estar com a tocha. O tempo passou, a gente não conseguiu sincronizar as agendas lá em Ravalon, é um corre danado, né, Rafa? Mas o Rafael é um cara que cumpre aquilo que ele combina. Ele queria fazer com a tocha, ele está com a tocha aí hoje, levando esse símbolo importante para vocês, ao vivo e a cores. Rafael, seja muito bem-vindo à TVCH, é um prazer te receber aqui. E além de pedir para você dar aí uma boa noite para a galera, conta aí dessa tocha bonita que você trouxe. Olá, Carol. Olá a todos seguidores da TVCH, todos os participantes dessa jornada em busca do conhecimento, associados de Dáquila, visitantes que não são ainda membros, pesquisadores de Dáquila, ao presidente Urandir, um grande abraço, todos os orientadores, todos os nossos amigos aí em parceria nesse compromisso. É um prazer estar aqui, uma honra mais uma vez, onde tudo começou para mim, na TVCH, desde a primeira história, hein? que nós fizemos. Então é um prazer estar de volta aqui com você, com o Léo e toda a equipe, para a gente fazer um maravilhoso trabalho de propagação, reflexão, despertar da consciência e, o mais importante, trazer a luz do conhecimento, a dignidade de volta para a humanidade. E essa história da tocha, ela é muito interessante, porque as pessoas me perguntam, mas o que você faz segurando essa tocha, andando para lá e para cá em Dáquila, carregando uma tocha à noite, de madrugada, de dia, junto com um grupo que é intitulado Grupo das Joanas? Que é isso, gente? O que você tem a ver com essa tocha? O que essas pessoas estão carregando essa tocha para lá e para cá? Inclusive, né, nós fazemos parte do mesmo grupo e temos muitos treinamentos, tarefas nesse desenvolvimento, mas, afinal, qual é o simbolismo por trás da tocha, do fogo, da luz que é emanada e propagada nessa dimensão, como vocês estão vendo aqui atrás, né? Tem muita coisa e vamos falar sobre isso hoje com vocês. Rafa está num lugar muito especial, gente. Infelizmente, a câmera não vai conseguir alcançar, mas ele está, inclusive, numa mata muito bonita, num espaço muito bonito que ele elegeu para esse bate-papo com a gente. Estou muito feliz de receber. Eu conheço o Rafael, sei lá, há uns 12 anos, provavelmente, né, Rafa? E ele esteve com a gente lá no início da TVCH, no início da nossa história também. Então, é um cara que faz muito parte da história e do que a gente vem construindo na TVCH, está numa fase aí super legal, super bonita com o canal dele, carrega a tocha, inclusive como um símbolo do canal. Mas para a gente começar a aquecer essa conversa hoje, Rafa, quando eu vi essa tocha hoje, me lembrou de imediato, assim, quando a gente fala sobre o mito da caverna, né? Ele ficou muito popular através do filme Matrix, foram construídas 1002 conexões em relação ao filme Matrix e em relação ao mito da caverna, mas um ponto que eu gosto muito desse mito é que essa busca pela verdade é uma busca pela luz.
Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Com certeza, Carol. Existem muitas interpretações para o mito da caverna de Platão, que foi discípulo de Sócrates na Grécia Antiga. Muitos conhecem a história. E a gente que tem essa chama acesa dentro de nós, buscadores da verdade, os buscadores da luz do conhecimento, aqueles que estão despertando, que não conseguem se enquadrar muito ao sistema, eles vão se identificar muito com esse mito da caverna de Platão. Claro que todos conhecem essa história. Platão deixou bem claro essa alegoria quando ele apresentou um grupo de pessoas que estavam acorrentados dentro de uma caverna, nasceram dentro dessa caverna e não tinham conhecimento de outra realidade a não ser aquele ambiente escuro, úmido, frio, e a vida deles era aquilo. E eles percebiam que havia uma claridade que gerava uma sombra na parede da caverna. E tudo que acontecia atrás deles, veja bem, tudo que acontecia atrás, eles não tinham a visão total, 360 graus. Eles tinham uma visão limitada, estavam acorrentados dentro de uma condição, aprisionados. Mas eles nem tinham consciência dessa prisão. E as sombras projetadas na parede era a única percepção da realidade. Eles não tinham nem como se reconhecerem como pessoas ali. E essa claridade que estava gerando essa sombra e projetando-a era, na verdade, uma grande chama, um fogo vivo que iluminava a caverna, lá na entrada dela. E as pessoas que passavam do lado de fora, os animais, qualquer movimento gerava essas sombras. E eles estavam acreditando que a vida se resumia àquilo. De repente, um desses que estavam aprisionados na caverna se libertou. Ele decidiu romper com aquelas correntes, se virou e foi em direção à saída da caverna. E descobriu que havia ali esse grande fogo, essa grande luz. E ele ficou encantado, olhando para aquela chama, para aquele fogo incandescente, e percebeu que a realidade que ele conhecia, na verdade, era muito pequena em comparação com uma outra realidade que estava diante dele, quando ele percebeu que havia uma saída da caverna. E quando ele chegou do lado de fora, ele percebeu um mundo vasto, enorme, e a luz do sol, que é uma outra frequência de luz muito superior àquela que estava dentro da caverna, fez com que ele perdesse a visão. Ele ficou cego, tamanha claridade, o choque de consciência e de realidade que ele teve. Ele percebeu que a vida do lado de fora era muito mais ampla, muito mais real do que aquela vida dentro da caverna. Então, ele tenta voltar para a caverna para avisar todos os amigos que estavam acorrentados que havia um outro mundo, uma outra realidade, e que as pessoas poderiam despertar e se libertar daquela condição limitada que eles estavam. E ele foi rechaçado, difamado, agredido e até morto, porque as pessoas não queriam sair daquela condição, daquela zona de conforto, que não havia conforto nenhum, e preferiram continuar acreditando nas sombras, uma vida ilusória. E tudo isso, na verdade, diz respeito à nossa condição aqui na Terra. Nós estamos completamente aprisionados num sistema, numa matrix, numa realidade falsa, ilusória, que foi colocada diante dos nossos olhos para que a gente vivesse uma vida dentro de um círculo e a gente não consegue escapar desse cativeiro, vamos dizer assim, como disse Morpheus para o Neo, né? E o filme Matrix retrata muito bem essa liberdade, quando o personagem Neo rompe com a Matrix, se liberta das ilusões da caverna e encontra a vida real. E a gente está nessa condição hoje. Muitos seres humanos na Terra estão despertando e compreendendo que existe uma nova realidade, outras dimensões. Existe um mundo que foi escondido de nós. Nós nem sabemos onde nós estamos, nem conhecemos o real formato da Terra, nem sabemos o que existe após essa vida física, numa realidade paralela, num mundo espiritual. Então, os filósofos do passado tentaram apresentar essas verdades para todos aqueles que estavam ainda tateando no escuro, buscando a luz. E a chama, o fogo, ela representa justamente o simbolismo do despertar. Quando você compreende que essa chama externa, na verdade, é um reflexo da sua chama interior, da luz da sua alma,
da frequência que nós trazemos ligado à consciência crística, à nossa divindade interior. E é isso que ressona e faz vibrar desse simbolismo o processo do despertar de todos aqueles que se sentem diferentes, que estão em busca da verdade. Você sabe que quando eu penso no mito da caverna, é que da forma como ele é mostrado para a gente, né, nas aulas de filosofia, nos livros de filosofia, a gente fica imaginando assim, mas eles estão ali acorrentados, eles não conseguem ver nada, nossa, que pena, e um dia ele saiu e ele viu a luz do sol, e aquilo incendiou a alma dele, e é tudo tão alegoricamente belo, né, como se aquilo que ele vivia fosse muito triste, e aquilo que ele encontra fosse muito belo. Mas o que eu observo, Rafael, e aí eu não sei se você compartilha dessa visão, às vezes a gente está acorrentado, olhando para aquelas imagens, felizes, né? Olhando aquela cena, né? Como o próprio filme Matrix mostra, né? A grande maioria das pessoas vai seguir dormente e vai defender esse sistema, inclusive, vai defender essas sombras, entendendo que ela é a única realidade, mas não uma realidade essencialmente ruim, essencialmente dura. Muitas pessoas vivem essa realidade achando que ela é maravilhosa. Não por acaso, o primeiro buscador que encontra o sol volta e é assassinado pelo seu grupo, entendendo que ele estava... Não, imagina. A alegoria é muito bonita porque ela mostra a caminhada dele até chegar à luz, né? Que é uma caminhada tortuosa. Ele cai, entre barrancos, né? Com dificuldade ele consegue enxergar a luz. E essa visão menos romanceada do processo, ela me mostra muito a caminhada da gente na Terra, né? Às vezes a gente está muito confortável dentro dessa matrix, assistindo as imagens da televisão e achando que está tudo certo e se mantendo absolutamente inerte diante das mentiras que são contadas para nós desde a nossa infância. E a gente vai levando isso e quando a gente vê, a vida passou. E a jornada do cara que saiu pela primeira vez é a jornada do buscador de conhecimento, do buscador de sabedoria, que por alguma razão se sentiu inquieto. E parece mesmo que é uma chama interna, né, Rafael? É a gente olhar para aquilo, parece que está todo mundo tão bem, tão feliz, mas alguma coisa está desconexa para a gente, né? E quando a gente desperta de fato e sai da caverna, a gente pode até acabar entrando em outra caverna, que é invisível. É a matrix dos despertos, né? Quando aqueles que se sentem os donos da verdade, aqueles que encontraram a luz, acabam se apegando a essa tocha, a essa luz interior que clareia a mente dele, e ele se apega àquela realidade, acreditando que, na verdade, só existe esse mundo real. É uma armadilha que todos nós podemos entrar. Sendo que, na verdade, quem encontra a luz e a verdade, começa a entender o propósito da vida, tem que trazer a tocha e a luz para dentro da caverna e começar a iluminar aquele mundo. Porque quem precisa da luz, do conhecimento, da verdade, da sabedoria e de um choque de realidade, são as pessoas que estão ainda dentro da caverna. Só que nós vamos ser rechaçados, assassinados, perseguidos, difamados. Está aí o exemplo claro do Urandir Fernandes de Oliveira, que levou essa luz para dentro da caverna num período que ninguém queria escutar a verdade, né, para que as ilusões não fossem destruídas. Então, até hoje, nosso grupo, Dáquila, Urandir, ele sofre essas perseguições, mas ele para nós é um exemplo daquele que carregou a tocha e conseguiu iluminar a consciência de muita gente que estava completamente cética, e ele não entrou nessa matrix dos despertos. Tem muita gente que acaba caindo nessa armadilha, se isola do mundo, se sente o evoluído, aquele que despertou a consciência, e não faz nada pela humanidade. Nós, em Dáquila, estamos aprendendo que essa tocha, essa luz, que nós começamos a entender quando saímos da caverna, nós temos que voltar e levar essa luz, esses benefícios, esse conhecimento, essas tecnologias, para aqueles que estão na caverna. Então é importante a gente refletir sobre isso. Super, super. Até quando... Pessoal,
Tá fazendo sentido esse raciocínio para vocês? Vão colocando aí nos comentários, porque é bom ir tendo esse feedback de vocês, que hoje a gente vai entrar numa conversa assim, em muitas camadas de profundidade, em muitas camadas de profundidade. E é muito legal isso que você fala, porque o presidente Daquila, ele segue abrindo cavernas até hoje, né? Isso que você falou é muito importante, Rafa, e a gente cai nessa cilada muitas vezes, de achar que porque um dia a gente viu a luz, a gente está numa condição assim muito diferenciada e a gente acaba se sentindo muito à vontade para achar assim, primeiro que tem que sentar a tocha em todo mundo. Eu vim trazer a luz. Outra para falar assim, olha, não me sinto muito bem nesse ambiente porque agora eu estou numa outra frequência, numa outra vibe. Então esses ambientes já não me fazem mais bem. E eu concordo muito com você quando você traz esse entendimento de que a gente precisa estar com as outras pessoas, levando também uma faixa da nossa luz, mas especialmente interagindo com essas pessoas de uma forma genuína, sabe? O próprio presidente dá exemplos e contra-exemplos, exemplos e mais exemplos disso o tempo todo. E a gente se perde no caminho quando a gente acha que já é detentor da sabedoria, né? Eu acho que, na verdade, a gente é um eterno buscador. É verdade. Eu queria relatar aqui um pouco dessa história, de como que eu comecei a carregar essa tocha. Eu vinha de uma busca incansável de conhecimento. Mas quando eu cheguei em Dáquila, eu tive minha primeira experiência com um amigo, parceiro das estrelas, que muitos conhecem, o Bill, e ele disse: você tem um compromisso importante. Você tem que realizar a unificação das linhas de pensamento e do conhecimento da humanidade. Naquele momento eu fiquei surpreso, porque ele estava acessando a frequência de uma programação do passado e que eu deveria retomar esse trabalho que já havia sido iniciado algumas centenas de anos atrás, na Idade Média, na época de Cristo, em outros períodos também. Tudo isso a gente vai falar hoje, mais para o final da live, então fique até o final, para você não perder essa história e essas conexões, né? E ele disse: a partir de hoje, comece a carregar uma tocha em todos os trabalhos que você for fazer. Leve uma tocha e acenda o fogo. E participe do grupo da Joana Dark. É um grupo específico em Dáquila. Na hora eu não entendi nada, né? Eu falei, gente, mas o que tem a ver tudo isso? Joana Dark, a tocha, fogo, unificação das linhas de pensamento, compromisso. Isso foi em 2011 para 2012. Já tem um tempinho, né? De lá para cá, eu venho realizando vários treinamentos. Para quem não conhece, em Dáquila nós temos vários treinamentos energéticos, desenvolvimentos, tarefas, nos vórtices de energia. E quantas caminhadas eu tive que fazer com essa tocha, quantas voltas, né, que a gente fala, andando quilômetros, carregando essa tocha à noite, de madrugada, de dia, no calor, tendo que fazer esse percurso com um simbolismo muito interessante, que na verdade estava sendo trabalhado ali toda essa frequência da consciência que a humanidade precisa despertar. E ele dizia: um dia essa ferramenta de trabalho, que é a tocha, que todos vocês estão carregando, e muitas descendentes, inclusive, geneticamente, da linhagem genética e vibratória também, da Joana d'Arc e Maria Madalena, tem relação com esta frequência e este compromisso da tocha, que também tem conexão com todo o trabalho realizado por Cristo na época. Os apóstolos, as apóstolas, todo esse legado que foi deixado no passado. E todos nós estamos relacionados a isso. Então esse simbolismo da tocha, ele vem como um resgate de um dos compromissos mais importantes que os dimensionais, os diferentes têm hoje na Terra, que é justamente trazer de volta a luz, o conhecimento, a dignidade para a população. Nosso amigo Bill sempre perguntava: o que significa a tocha? Ele pedia para a gente acender, né, a tocha durante vários trabalhos e atividades em Dáquila, fazer várias caminhadas, como eu disse, e às vezes ele aparecia para uma live com a gente, né, e a gente tinha que acender a tocha.
ele perguntava: o que significa a tocha? É a charada. E ele pedia a tocha para ele. Eu quero essa tocha. Me deem essa tocha, eu compro essa tocha. Quanto que vocês cobram por essa tocha? E ele ficava fazendo isso com a gente, brincando. E no final E a tinha um gente não detalhe, né? A tocha não podia apagar de jeito nenhum. Todo podia. mundo que carregou a tocha tem uma história para contar da tocha que não podia se apagar, mesmo que ventasse, mesmo que chovesse, né? Sim. E ele tentava negociar essa tocha com a gente, ele queria, né, pegar essa tocha para ele. Inclusive, algumas pessoas levaram a tocha até ele, tiveram esse cara a cara, a Nilza e outras pessoas tiveram esse momento, né, esse momento mágico que eu chamo de estar em parceria com as 49 raças, com nossos amigos das estrelas, e nesse simbolismo da tocha. Por que que ele trabalhou algumas pessoas para que levasse essa luz para a humanidade? Inclusive, ele disse que no passado os apóstolos carregavam, entre aspas, uma tocha do conhecimento, uma luz, e eles iam na frente preparar a chegada de Cristo em alguns vilarejos, em algumas cidades. Eles comentavam que ia chegar um cara diferente, com habilidades, que ia falar muitas coisas interessantes. E esse grupo, eles sempre anunciavam a boa nova. E tinha todo esse simbolismo por trás. Qual a relação dessa frequência, desse grupo que trabalhava lá atrás, levando a boa nova, propagando, unificando, preparando a chegada de Cristo com este momento atual? Por que que muitos estão despertando, estão sendo preparados, treinados para estabelecer novamente essa parceria com eles, e agora a humanidade está despertando mais uma vez dentro da caverna e percebendo que existe uma luz não dentro da caverna, mas também fora da caverna. Então, nós estamos trabalhando para justamente trazer de volta o conhecimento que foi deturpado pelas lideranças mundiais, por aqueles que sabiam da verdade e não queriam que a humanidade acordasse, saísse da caverna. Então agora, a luz que nós estamos carregando, cada um de nós, não sou eu, vocês, somos todos nós, os portadores da luz. As pessoas vão falar, nossa, ele está falando então de Lúcifer, o portador da luz? Será que eles estão falando do diabo? Porque Lúcifer era o portador da luz. Quem seria ele, né? Será mesmo que esse personagem é tudo isso que nos ensinaram? Então vamos refletir um pouco sobre essa trajetória da humanidade. O que aconteceu durante todo esse movimento de guerras santas, movimentos sociopolíticos, de manipulação da história, da ciência, nas religiões, até chegar na última descendente de linhagem das Amazonas, que fez uma grande diferença na Terra, que foi Joana d'Arc, que também tem conexão com Maria Madalena, e que fez um trabalho maravilhoso para justamente levar a luz do conhecimento e a unificação para a humanidade. E foi muito mal compreendida até hoje. Sim. Então nós vamos resgatar essa verdade. Uma grande incógnita na história é a grande Joana d'Arc, né? A que foi aceita, a que foi recusada, a que foi reaceita pela igreja, pelo seu país. Hoje é a grande matriarca da França, foi estigmatizada tantas vezes. É uma história belíssima que eu quero que você conte para a gente. Mas eu quero provocar um ponto para a gente aqui, porque esse é um grande jogo de xadrez, sabe, minha gente? É um grande jogo de xadrez. Quando o Rafael fala assim, olha, quem eram esses que levavam a boa nova de Cristo antes, avisavam que um cara ia chegar e que esse cara era um cara diferente. Observem que parte da história ela vai sendo vivida e revivida muitas vezes, conectando com a nossa memória celular lá atrás, que viveu, viu ou recebeu essa história na tradição oral. Ela vai sendo contada e recontada muitas vezes para que esse despertar integral aconteça. Mas, como eu disse, é um grande jogo de xadrez, porque na contrapartida, do outro lado, os pseudodonos desse mundo
pseudo-donos desse mundo também mexem suas peças e também colocam aí para se movimentar através de vários simbolismos que vão aparecendo na televisão, nos filmes, nas séries, para deturpar o nosso entendimento e nos manter dormentes. Vocês que estão em casa nos acompanhando, eu não sei se vocês percebem muito claramente todo esse movimento que vai acontecendo. A gente vai avançando, trazendo símbolos, ideias, não somente nós aqui, né, mas porque são muitas frentes em Dáquila de trabalho, muitas frentes mesmo. Mas, no outro lado, existe toda uma corrente também do governo oculto que mantém isso o mais dormente possível. Ontem, Rafael, por acaso, eu comecei a assistir uma série que chama O Eleito. Está no Netflix. E ela é um baita jogo de xadrez. Recomendo que vocês vejam com esse olhar crítico do jogo de xadrez, dos símbolos que o governo oculto vem trazendo aí escancaradamente para a gente. Mas levando a ideia dos símbolos para o pessoal, para a gente avançar mais uma camada desse conhecimento de hoje, Rafa, eu queria que a gente pudesse trazer a história não contada de Joana d'Arc. Eu quero antecipar esse ponto aqui, porque o que a história diz é que foi uma menina que ouvia vozes desde os 13 anos, aos 17 se torna líder, inexplicavelmente, de um grande batalhão, que retoma a França para os franceses, coloca Carlos VI no trono, como prometido e como as vozes diziam para ela. Foi a mesma menina que a história conta que não empunhava armas, carregava um estandarte, mas que trabalhava vibratoriamente. A história fala que moralmente, né, ela levantava o moral do pessoal, mas a gente sabe que vibratoriamente ela trabalhava também essa equipe para levar uma grande mensagem que ficou no inconsciente e no consciente coletivo das pessoas. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa parte não contada e da mensagem que ela queria trazer? Claro, Carol. Mas antes quero apresentar aqui a minha luz, a minha tocha. Oi, Carol. Eu tô vendo aqui o Rafa assim. Gente. Oi. Ei, Júlia, seja Eu bem-vinda à nossa vim dar um oi live. super rapidinho aqui. Puxa uma cadeira. Prestigiar aqui a live. Ela veio buscar, ó. Que já tem que pegar a estrada. Depois você vem para uma, hein? Junto com o Rafa. Vou sim, Carol. Vou sim. Vai ser um prazer. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Grande. Tchau. É a luz no meu caminho. Ela que dá forças para a gente continuar aqui na tarefa árdua do compromisso. E muita gratidão. Lembrando que os apóstolos, discípulos, apóstolas, eles iam de 2 em 2, né? Porque o trabalho em casal é um trabalho que potencializa a frequência. Bom, Joana d'Arc. Ela inclusive tem uma legião de fãs aqui. Não sei se você está acompanhando os comentários. Linda Júlia, eu adoro a Júlia. Muito bonitinho. Tem toda uma história aí por trás. Inclusive, nós vamos desvendar muitas coisas juntas ainda, inclusive em relação a Joana. Bom, Joana d'Arc, como você disse, é uma personagem muito especial na nossa história. Nós, em nossas pesquisas, em Dáquila, informações que recebemos, descobrimos algo muito interessante. Tem muita mentira na história convencional que deixaram para nós, né? Ela, de fato, foi uma pessoa diferente. Ela realmente enfrentou o sistema vigente na época, colocou a igreja num certo desespero, porque ela tinha parceria especial. Ela ouvia as vozes, na verdade, conversava diretamente com os nossos amigos. Ela tinha essa parceria, foi orientada e realizou um compromisso que era muito semelhante a este, da unificação. Inclusive, isso foi confirmado em uma conversação que eu tive com o nosso amigo Bill. Ele disse que muitos de nós estávamos presentes com ela e que hoje ela estaria nas realidades paralelas acompanhando todo esse trabalho do seu exército que está se reunindo de novo, mas não para fazer uma guerra, não para batalhar contra o governo do caos, e sim para estrategicamente agirmos com sabedoria, levando de volta a luz, a tocha, o estandarte, o conhecimento que foi ocultado de nós. E ela fez isso, porque, na verdade, ela estava buscando, naquela época, levar a unificação do conhecimento verdadeiro deixado por Jesus Cristo e Maria Madalena.
Inclusive, na França, esse legado foi deixado por descendentes diretos de Maria Madalena. Existe a possibilidade da Joana também ter uma conexão na linhagem de Madalena. Existe todo um conhecimento que foi perdido em sociedades secretas que preservaram, antes de serem perdidos, né, esse conhecimento. E a Joana foi treinada, ela foi preparada durante anos, não só na iniciação dela como uma dimensional, mas também para ser uma guerreira, para ser de fato uma mulher que iria realizar um trabalho reunindo pessoas para uma ação efetiva. E aquilo tudo aconteceu de fato. Ela foi muito corajosa, ela foi determinada, focada, e em poucos anos ela conseguiu causar uma transformação imensa, mudar o paradigma daquilo que a igreja, como força de controle na época, estava tentando manipular. E muitos conseguiram entender o recado, mas infelizmente a história foi totalmente deturpada. Disseram que ela foi para a fogueira, né? Não, ela não morreu na fogueira. Ela conseguiu escapar. Existem algumas informações que recebemos e sabemos que ela não foi assassinada na fogueira. Outra pessoa foi no lugar dela, ou possivelmente ela, com as habilidades que ela tinha desenvolvido, conseguiu sair daquela situação. E o que ela tentou, na verdade, trazer aquela sabedoria ancestral dos antigos povos, que muitos hoje chamam de pagãos, que viviam na Europa medieval, ancestral, principalmente ligado aos druidas, aos celtas Os e também cátaros, né? aos cátaros, que deixaram um conhecimento muito importante para a humanidade. Ela tentou resgatar aquilo e fazer a unificação, inclusive, com toda a cristandade, todos aqueles que estavam seguindo os ensinamentos da igreja. Ela buscou essa unificação e foi perseguida por isso. Inclusive, no estandarte dela, existia ali o simbolismo de Maria Madalena e Cristo como um casal, não como dizem hoje que era Maria, mãe de Jesus, ao lado dele. E a flor de lis, o símbolo da linhagem das Amazonas. Muito importante esse resgate, porque ela trazia toda a linhagem das Amazonas como compromisso também, uma das últimas descendentes diretas, né, ligadas a Lilith. Então nós temos que compreender, de fato, que todo o trabalho que Joana realizou lá atrás, de certa forma, tem que continuar. Todos nós, que somos os guardiões da chama, do conhecimento, da luz, os seus guerreiros, as suas guerreiras, os soldados, aqueles que faziam parte desse exército da luz, estão despertando hoje, estão voltando ativa. Mas, como eu disse, não para guerrear, não para enfrentar o GO ou para causar qualquer tipo de revolução. Não. Agora, o conhecimento, ele vem junto com a sabedoria, essa chama aqui, a consciência, a estratégia, de forma muito pacífica, nós vamos conseguir realizar essa unificação e deixar esse legado para a humanidade, uma herança que todos nós merecemos, para acabar com essa manipulação, acabar com esse controle por parte das lideranças mundiais que servem a grupos que não são da Terra, estão aqui há milênios escravizando a população. Os Anunnaki, os Igigis e outras raças planetárias que conquistaram esse território e criaram esse sistema de poder. Nós estamos compreendendo que o trabalho que está sendo iniciado agora, não só com aqueles portadores da luz que carregam a tocha, mas de todos os dimensionais, tem a ver com este compromisso da propagação e também de levar um sistema que tem essa cor aqui, o sistema dourado, o sistema que trará dignidade, que vai resgatar o mesmo sistema das Amazonas, que existiu há milhares de anos na Terra, que trouxe abundância, prosperidade, fartura, não havia miséria, sofrimento, doenças, tudo era regido por esse sistema da luz dourada, que muitos chamam de era dourada, que estamos entrando, né? Também tem a ver com a tocha, com o fogo, a luz do conhecimento. Então, Joana d'Arc era uma contatada, tinha parceria direta com os nossos amigos,
e deixou um legado para nós. E agora nós estamos dando continuidade junto com ela também, porque ela está presente, de certa forma, nunca foi embora, e temos que continuar esse trabalho. Nesse contexto aí, eu quero, se me permitem, eu quero recomendar duas coisinhas para vocês para complementar. A primeira é um romance chamado O Livro do Amor. Embora seja um romance, é bem aqueles romances assim com fundo de conhecimento histórico muito, muito, muito interessante. Ele vai resgatar sobre os povos cátaros, um pouco da história da Joana d'Arc, que ficou perdida, e a história de Maria Madalena, que também ficou perdida. Então vale muito a pena essa leitura, muito mesmo. E recomendo fortemente que vocês vejam uma live que o Filipão fez com a gente sobre os templários. Rafael está falando aqui sobre as sociedades secretas que buscavam resgatar e levar esse conhecimento adiante. Nesse sentido, refletir sobre os templários faz muito sentido na jornada, e a gente tem que olhar para o passado para entender o nosso presente e programar o nosso futuro. Por isso que o Rafael está fazendo sempre esse, como era no passado, como é o nosso desafio agora. No passado, uma guerra de sangue, uma guerra física, nesse momento, uma batalha intelectual, uma batalha de sabedoria, uma batalha de um grande xadrez que se configura aqui para a gente, né, Rafael? Para quem é associado de Dáquila, para quem aprecia esses conteúdos de Dáquila, tem se trabalhado muito sobre a fortaleza mental, né? Rafa, a importância da fortaleza mental, da fortaleza emocional e da fortaleza financeira, como se simbolizassem a nossa atual armadura, né? Não é mais uma guerra de sangue, mas a nossa atual armadura, ela passa por esses três caminhos: a fortaleza mental, a fortaleza financeira e a fortaleza emocional, né? Exatamente. Porque o autoconhecimento, o trabalho sobre nós mesmos, que somos os portadores da luz, nós temos que estar fortes, seguros, né? Para conseguir realizar essa tarefa hercúlea, como Hércules realizou os 12 trabalhos no passado, nós agora temos que nos preparar. Esse fortalecimento mental, intelectual, emocional, financeiro, físico, são várias fortalezas que nós temos que construir, que é a nossa armadura hoje. Ninguém vai precisar usar espada, guerrear. Nós temos que nos tornar guerreiros e guerreiras da luz. Interiormente, nós temos que estar preparados para essa batalha. E vão acontecer muitas coisas que aparentemente vão desestruturar o nosso emocional. Só que essa chama, essa luz da alma, essa energia crística, que nós temos que ser ativados por ela, é o que vai sustentar a nossa fortaleza como dimensionais, como agentes da mudança. Então, é importantíssimo não deixarmos de lado cuidados com a saúde, cuidados com a nossa psique, nossa mente, nossas emoções, o autoconhecimento, desenvolvimento do valor que nós temos, o amor próprio, a consciência de que nós somos responsáveis pela nossa vida, que não existe um salvador que virá para fazer algo por nós. Somos nós que seremos os salvadores de nós mesmos. Nós temos a salvação solução. está nas suas mãos, né? Exatamente. E é essa luz que a humanidade está esperando. A humanidade, infelizmente, espera um grupo, espera um salvador, espera que pessoas façam algo por ela. Mas nós temos também que levar para a humanidade esta consciência de que eles também são parte desse grande exército de mudança. Quando a população compreender que ela é capaz de ser parte desse movimento de mudança, o mundo se transforma, um novo sistema é implementado. Então, esses líderes mundiais, que são poucas pessoas que controlam esse sistema, escravizam a humanidade há milênios. Na verdade, eles não têm poder nenhum quando a chama da verdade é apresentada. Como Prometeus, que roubou o fogo dos deuses no passado, trouxe para a humanidade a luz, a chama, para que a humanidade conseguisse estar acima de todos os seres da Terra, em termos de inteligência, sabedoria, capacidade de cocriação, e não vivesse mais como escravos, como animais, como seres primitivos. Então, Prometeus, ele foi buscar a luz, o fogo dos deuses, e trouxe para a Terra, incomodou aqueles que estavam
no controle. Quem seriam esses outros que ficaram incomodados, né? Esses deuses gregos, esses deuses do passado, que são, na verdade, os Anunnaki, por que eles ficaram incomodados com uma tecnologia fotônica, Agni, o fogo, essa frequência de luz vinda de outra dimensão, de outra realidade, que não necessariamente seria o fogo que queima, possivelmente um fogo até que não queima, que tem a ver com essa energia crística e com essa luz que foi ativada no ser humano, a raça adâmica, que foi outorgada pelas divindades para o ser humano na Terra, a centelha divina, a luz da alma, a consciência, a conexão direta com Deus, com a fonte de energia suprema, e que nós trazemos na raça adâmica, que foi a raça manufaturada pelo Enki, em parceria com as 49 raças, para que tivesse esse diferencial. Seria então Prometeus aquele que trouxe essa tecnologia e ativou a luz, o fogo, a chama dentro do ser humano, para que ele não fosse mais escravo dos Anunnaki? O mito de Prometeus é muito interessante. Dizem que ele foi até punido, né, pelos deuses da terra, depois que ele trouxe o fogo dos deuses, né, e roubou a luz, ele foi punido. Será mesmo? Então, agora é o momento de todos nós nos tornarmos como Prometeus e resgatarmos a nossa luz, a nossa chama interior, o fogo que arde dentro de nós, e propagarmos essa energia que todos nós temos para todos à nossa volta, né? Mito da caverna. O que descobriu a luz foi rechaçado, assassinado. Prometeus, quando levou a chama do conhecimento, ele foi pior do que a morte, né? Porque a mitologia fala que vinha uma ave, comia o fígado dele, como ele era um deus, ele não morria, então ela vinha de novo, comia o fígado e ele ficou nesse looping eterno. Joana d'Arc foi queimada. E assim, vários mitos tratam de forma trágica aqueles que tentaram, que questionaram o status quo, que tentaram levar uma coisa diferente. Vejam que esses mitos todos, os mitos e a história de Joana d'Arc, e isso tudo tem uma grande conexão com a tocha, a história e a mitologia vai tratá-los como pessoas que foram punidas. E isso vai passando de geração para geração e vai permanecendo no nosso imaginário como que para nos deixar quietinhos. Porque veja só o que aconteceu com a Joana, veja só o que aconteceu com Prometeus, veja só com o primeiro buscador do mito da caverna. Isso, na verdade, são alegorias e não retratam necessariamente o que aconteceu. É aí que eu quero chegar. Joana d'Arc, o Rafa está trazendo uma outra versão, uma outra vertente para o que aconteceu para ela, né? Então, ela não teve seu corpo físico queimado e tostado, gritando Jesus, como é relatado na história. Prometeus foi um grande parceiro que trouxe e continua trazendo conhecimento até os dias atuais, seguindo o legado dele. E nós, cada um de nós, que supera esse medo que foi implementado incutido na nossa mente, né, incutido no nosso inconsciente, que entende que isso, na verdade, é uma alegoria para nos manter dormentes, desperta mais um pedacinho da sua chama. Mais um pedacinho da sua chama. O Rafa comentou sobre as fortalezas, né? Ele citou sobre a fortaleza física, sobre as várias fortalezas. Isso pode parecer muito distante, gente, muito etéreo. Mas vejam a história da Joana d'Arc, né? Como, mesmo se a gente não quiser questionar a historiografia tradicional, mesmo que a gente queira seguir a cartilha, é inexplicável como uma menina de 17 anos consegue levar uma tropa de 7.000 pessoas, gente. 7.000 pessoas, sendo mulher na Idade Média, lá nos idos dos anos 1400. Isso é impensável, isso é uma prova, não sei para você, Rafa, mas é uma prova para mim quase cabal de que pessoas executam grandes feitos com orientação ao longo da história. Ela é só mais um exemplo. É impensável, né? Se a gente tenta calcular o que foi aquela época, o que foi aquele período da história, né? A mulher, imagina uma mulher que andava armada, né? Usava armadura
num período em que as mulheres não podiam estudar, num período em que as mulheres não podiam participar de nada, em que elas não eram convidadas a nenhum processo decisório importante da sociedade, uma mulher carrega um estandarte, que carrega uma mensagem mal interpretada, mas carrega uma importante mensagem, levando 7 mil homens, gente. É uma história para quebrar a cachola da gente. E ela tinha todo o apoio, a parceria, e fez o impossível e o possível. E por que isso aconteceu, né? Foi mais uma tentativa, na época, que os dimensionais estavam reunidos para realizar parte do compromisso que todos nós temos. E como eu disse, estamos de volta, né? Estamos de volta. O mesmo exército lá atrás, que infelizmente muitos foram derrotados no campo de batalha ali, perderam suas vidas, mas agora estão de volta. E ela está muito feliz, inclusive. Ela deixou uma informação para nós, isso há muitos anos atrás, em uma expedição de Dáquila para a França, lá no Tainchel. O grupo teve uma interação na frequência da Joana d'Arc. Ela deixou um recado para todos do grupo, que o exército dela estava sendo reunido, que o trabalho iria recomeçar e que a humanidade estava esperando a luz. Inclusive, você sabia que existem pesquisas que apontam que, na verdade, ela não nasceu onde dizem, né? E que teve toda aquela infância no casebre com seus pais. Dizem que ela foi levada como um bebê e foi deixada para aqueles tutores. E um grupo que fez esse cortejo e levou essa criança para os pais dela, que seriam, na verdade, os tutores, estavam carregando uma tocha. Todos eles estavam vindo de uma peregrinação, carregando uma tocha, e deixaram o bebê Joana, que, na verdade, muitos a chamavam de Aninha, Ana, Anete. Na verdade, existem traduções, né? Parece que não era Joana, literalmente. Era Ana. Então, existem pesquisas, registros históricos que apontam para essa chegada dela como um bebezinho, trazida por um grupo, talvez aqueles que estavam já com o compromisso, né, levando a tocha, levando a luz nesse simbolismo, para que ela iniciasse o trabalho dela naquela região. Quem era ela, então? Tem muita coisa interessante que, se a gente pesquisar, nós vamos descobrir algo fantástico em relação a Joana. Então, vamos buscar conhecimento, né? Ela foi referida, ela mesma, bom, isso diz a história, né, que ela mesma se autorreferia muitas vezes como a donzela, né, que é esse reforço e esse resgate do feminino e da força das Amazonas também. E quando ela, antes da invasão de Orleans, né, o período da Guerra de 100 Anos, antes da grande invasão de Orleans, olha, essa menina era danada. Ela manda uma carta ao rei da Inglaterra, né, que nesse momento era responsável também pela França, de igual para igual, falando que se ele não deixasse a França, ela invadiria, mas que ela estava dando a oportunidade dele desistir. Então, assim, isso mostra muito sobre a força de um propósito, a força de uma diplomacia, a força de uma donzela, que é equivocado a gente pensar a donzela como uma coitadinha, né? Mas muito mais como uma força de uma mulher que vai escrever seu nome na história, mesmo quando a igreja tentou abafá-la, porque ela só foi reconhecida como santa muitos séculos depois. A estratégia de tirar a heresia dela, né, a razão que levou àquela cena que foi construída dela sendo queimada, ela foi reconhecida depois pelo próprio Carlos VI, mas muito mais numa estratégia política do que num arrependimento, para vocês verem como são os jogos da história e como a história muitas vezes é contada pelos vencedores, né, Rafa? Não necessariamente aos olhos da verdade. Aqueles que incomodaram a igreja, o Estado, o sistema, depois são vistos como heróis, como santos, né? Quando não tem mais jeito, né? Tentaram canonizar a Joana d'Arc. Ela é santa agora, mas na época, por que ninguém enxergava o que ela de fato estava querendo fazer? A igreja sempre faz isso, né? Com aqueles que eram seus inimigos. Mas assim, essa consciência, né,
que nós estamos trazendo, será que nós hoje temos que enfrentar esse sistema de uma maneira bélica, de uma maneira que pode muitas vezes ser visto como uma afronta, né? Não. Hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos conhecimento, sabedoria e estratégia para agirmos em conformidade com aquilo que de fato deve ser feito pela paz dos povos, e não mais para guerras, conflitos territoriais, né? Nem mesmo em busca de conhecimento. Quantas guerras aconteceram em prol dessa tentativa de sermos donos da verdade, impormos o nosso Deus goela abaixo para todos os outros povos, né? Tentando manipular o conhecimento, para impedir que os povos tivessem acesso à verdade deixada pelos nossos amigos, os deuses do passado que vinham colaborar com a humanidade. Então, Joana, ela tinha um compromisso determinado, focado, ela queria, de fato, executar aquilo que ela foi orientada. Ela tinha plena consciência de quem ela era, o que ela estava fazendo ali e qual era a missão dela em parceria com os nossos amigos. Ela conversava com o Bill, ela tinha a orientação. Assim como muitos hoje estão tendo essa oportunidade. Agora não vai ser mais uma pessoa, não terá apenas um único estandarte, uma única tocha. Todos nós vamos carregar esse legado e deixar definitivamente para futuras gerações nunca mais perderem o acesso ao fogo dos deuses, à luz do conhecimento. É isso aí. Eu estou me lembrando aqui, Carol, de uma experiência que nós tivemos em Minas do Camaquã, Rio Grande do Sul. Não sei se você me permite contar essa história. Você ia falar alguma coisa? A casa é sua, fica à vontade. Eu estou me lembrando do momento em que nós, pesquisadores associados de Dáquila, selamos a nossa parceria, aliança nesse compromisso com os nossos amigos dimensionais. Isso foi no ano de 2013. Durante 2012, 2013, nós estávamos nesse processo de estabelecer definitivamente esse trabalho, essa parceria, essa aliança com eles. Estávamos num trabalho num deserto em Minas do Camaquã, um grande areal que lá existe, muitos devem conhecer. E naquela noite era o momento em que os nossos parceiros gostariam de receber a tocha das mãos da representante que naquele momento, a Carol, carregava a tocha para que eles recebessem de volta o fogo dos deuses. Justamente o que Prometeus fez na época, nós faríamos o oposto, devolveríamos a luz. E em troca, nós iríamos selar a nossa parceria e iríamos iniciar o nosso compromisso. Foi uma noite muito especial, muito mesmo. Nós nos reunimos no meio de um deserto e tivemos um momento fantástico de interação com os nossos parceiros. Um deles, inclusive, caminhou no meio de nós e estava com uma espécie de traje, uma vestimenta branca, comprida, bem diferente, que nós descobrimos depois que era parte do estandarte que Joana d'Arc utilizou lá atrás, essa vestimenta. E depois o nosso amigo Bill apareceu no meio do deserto, fisicamente, e chamou a representante da tocha para um duelo e disse que gostaria de receber essa tocha em mãos. Foi uma cena fantástica. Todos nós reunidos no deserto, as tochas acesas. Nós vimos o nosso amigo das estrelas fisicamente em pé no meio do deserto. Quando ele recebeu a tocha das mãos da Carol, nós percebemos ali o momento único que marcou a história. Uma janela eterna foi aberta naquele momento. Que a nossa parceria estava selada. E quando ele apareceu com a tocha no meio do deserto e, ao mesmo tempo, um estandarte, a mesma bandeira da Joana d'Arc em mãos, e ele disse que nós, representantes
compromissados, pesquisadores, que estávamos ali em busca do conhecimento da verdade, estaríamos intermediando entre eles e a humanidade, para que o legado fosse deixado na Terra. E foi um momento único, porque ao entregar a tocha, ele devolveu a tocha para nós. Ele não permaneceu em posse dela. E disse: agora cabem a vocês abrir o caminho, iluminar o caminho de todos que estarão seguindo vocês, na frente, atrás, do lado, não importa, todos juntos, caminhando como um pelotão. O exército da Joana reunido novamente para levar o conhecimento, para trazer dignidade para o povo, para que essa luz seja eternamente mantida na Terra e nunca mais será apagada. Momento histórico. Para quem é novo no canal e fala assim, mas não é aquele cara que fica atrás da árvore, que eu nem sei se é de verdade ou não, um relato desse é muito rico, né? Eu não sei se vocês todos conhecem Minas do Camaquã, eu tive a oportunidade de conhecer, é um grande descampado, né, Rafa? É uma área de deserto, assim, no extremo sul, um lugar, puxa vida, é um lugar belíssimo, inclusive, especialmente à noite. Então, essa coisa do atrás da árvore, ela não tem como acontecer, porque a gente está o tempo todo num ambiente muito descampado. Então, quando você tem a oportunidade de vivenciar uma interação dessa, ela é muito visual, estrategicamente muito visual, para que mais e mais e mais relatos como esse do Rafael Hungria, e ele não é o único que tem esse relato, né? Nesse momento aconteceu um grupo gigante, várias outras vezes aconteceu, para mostrar a presença e a aliança deles. Eu gostaria que vocês guardassem essa palavra, a presença e a aliança que eles sempre mantiveram na Terra. É um baita de um relato desses de encher a alma, assim. Eu fico muito feliz de poder estar trazendo isso aqui para o canal. Às vezes a gente está em casa, assim, desanimado, achando que já não tem mais jeito, né? Às vezes a gente recebe esses comentários, mas não tem mais jeito, eu me sinto sozinho. Ninguém está sozinho. E ninguém está numa condição melhor ou pior, né? Porque às vezes pode dar essa percepção da humanidade como algo distante. A humanidade somos nós todos. A humanidade é o Rafael, a humanidade é vocês que estão participando com a gente na live, a humanidade é o Urandir, a humanidade são todas as pessoas. Isso não, essa distinção, essa dualidade que a gente coloca, ela é mental. Esse porta a verdade, então todo o resto é mentira. Esse está avançado, então todo o resto não está avançado. É uma percepção dualista e muito, muito superficial de um processo que é muito bonito, gente, que é o processo onde a humanidade novamente tem a oportunidade de caminhar junto, de mão dada, como o Rafael gosta de falar nas lives, juntos, de mãos dadas. O Rafa gosta muito desse jargão, mas juntos, de mãos dadas, para que todos possam alcançar a dignidade que, é claro que ela passa pelo financeiro, mas ela passa fundamentalmente pelo resgate da nossa história. Todos aqueles que hoje interagem com a gente, um dia estiveram na Terra, passaram por momentos semelhantes a esse, porque esses momentos eles vão de forma cíclica se repetindo no curso da história do sistema Terra, né, dessa grande plataforma. Todos eles um dia passaram, todos eles um dia aprenderam, todos eles um dia transcenderam, e hoje repetimos essa história para um novo processo. Certa vez eu estava caminhando com a tocha. Eu tinha que dar 54 voltas. E quando eu estava na volta 53, já não estava aguentando mais, né? Cansado. Eu tive que subir uma ladeira, uma grande montanha que existe lá. Muitos conhecem. Eu fui parado por uma parceira. E ela, com uma voz muito suave, eu já consigo até supor, né, identificá-la como alguém muito conhecida, mas vamos deixar isso para depois. Ela disse: muito bem, está quase terminando. Falta só uma volta. Depois disso, você já pode iniciar aquilo que está programado. Me lembro que a voz, ela estava do meu lado e eu não via ninguém. Ela simplesmente surgia de uma outra realidade. Era uma voz física. Eu gravei, inclusive.
E quando eu estava dando aquela última volta, carregando a tocha, eu senti que havia chegado o momento de iniciar essa propagação. Inclusive, o Urandir até disse para mim, né? O que você está esperando para não mais andar para lá e para cá com essa tocha, mas para levar tudo que você aprendeu, tudo que você vivenciou para o mundo. Começou já. Não espere que algo virá do céu para fazer por você o que você já sabe o que você tem que fazer. E Carol, TVCH e todos que estão assistindo, naquele momento, eu me lembro até hoje, eu me direcionei até o Otávio e disse, vamos abrir um canal? Vamos começar a fazer lives? Criamos o canal Parceiros do Conhecimento. Nós não imaginávamos o que ia acontecer. E de lá para cá, quando eu abri o meu canal, ele abriu o canal dele, a gente começou a propagar, a gente começou a movimentar, nosso canal fez um sucesso tremendo na época, muitos dimensionais, muitos diferentes que estavam buscando essa luz, chegaram até Dáquila, chegaram a essa compreensão, encontraram aquilo que estavam buscando. E é uma satisfação imensa, não tem preço o que nós presenciamos, que é apenas o início, na verdade, desse compromisso. Milhares de pessoas hoje acompanhando nossos canais, conhecendo a trajetória do Urandir, a verdadeira história que não foi maculada por esses perseguidores da luz, e todos que estão vindo, acompanhando, aprendendo, evoluindo, encontrando sentido para suas vidas, como eu disse, não tem preço. A gente perceber que todo o nosso esforço, todas as caminhadas, todo o fogo que foi acendido, teve um resultado e vai continuar trazendo todos aqueles que estão acendendo a chama dentro de si, todos os portadores da luz. E que esse conhecimento, ele possa, de uma vez por todas, definitivamente, ser fincado na terra, essa luz, essa tocha, para que nunca mais ele seja corrompido por esses grupos, por esses líderes, por essas religiões, por aqueles que são os portadores das trevas e da corrupção humana. Que isso seja extinto, que a gente consiga nunca mais apagar essa chama. Então eu deixo aqui o agradecimento a todos vocês que nos acompanharam, que estão até hoje divulgando, propagando e levando essa luz para a humanidade, junto com a gente nas redes sociais, entre os amigos, a família, e cada um levando um pedacinho desse fogo para nunca mais a humanidade sofrer, que a dignidade realmente venha, que a gente consiga viver em paz nesse mundo e realizar o verdadeiro propósito da vida. É o agradecimento que eu deixo aqui a todos, sem exceção, todos que participaram dessa história e que vamos continuar juntos, de mãos dadas, sempre em frente. É o grande jogo de xadrez das trevas e da luz. Mas quem vê você falando agora, a gente não imaginava, na verdade, né, Rafa? 6, 7 anos atrás, que os caminhos nos trariam até aqui, né? Tu lembra lá a primeira entrevista da gente fazendo, né? A gente ainda sem entender exatamente aonde precisava chegar e tudo muito testando, né? De nossa parte, da parte de vocês, e foi um movimento tão bonito, tão profundo assim de propagação, né? Que criou tantas outras frentes de trabalho, tantas frentes de trabalho bonitas que prosperam no sentido mais bonito e mais amplo dessa palavra, prosperam levando a luz da informação para tanta gente, né? Tem tantos comentários bonitos aqui, muito obrigada a vocês que estão colocando aí, muita gente agradecendo, colocando informações. Se vocês estão gostando desse conteúdo, não deixem de dar o seu joinha, compartilhar com a galera para que chegue a mais e mais e mais pessoas. Mas eu gostaria, na verdade, Rafa, que você comentasse um pouquinho sobre esses primórdios. Você acabou trazendo aí uma cena sua pessoal, né? Dessas milhões de voltas que você fez. E desse momento assim que você percebeu. E isso é muito legal, né, Rafa? Porque a gente acha que a atividade é estar ali, fazendo as caminhadas,
e tudo mais, mas na verdade a nossa missão ela se realiza da porta de Dáquila para fora. Exatamente. Saindo da caverna e voltando para a caverna, né? Então, quando a gente compreende isso, parece que é um desafio. A gente tem medo no início, mas quando você coloca em prática, quando você executa, você percebe que é muito fácil. E olha o resultado, né? Eu só tenho a agradecer, principalmente ao Urandir, nosso presidente, que deu início, né? Que acendeu a primeira tocha ali nesses tempos atuais e teve a coragem, a determinação de abrir esse caminho e iluminar com a tocha dele o caminho dos demais. Só estou aqui hoje, graças a ele, graças a todos que iniciaram junto com ele em Dáquila, no antigo projeto Portal, que conseguiram vencer os obstáculos, as perseguições e foram vitoriosos. E deram oportunidade para mim, para vocês da TVCH, para todos os propagadores, a levar essa luz e abrir caminhos, abrir as frentes para a Boa Nova. E olha que está só começando, hein? Só Então, começando. gente, temos que agradecer tudo o que nós temos. É possível realizar essa mudança. Eu não imaginava que eu estaria onde eu estou hoje. Tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui realizar até agora é indescritível. A gratidão que eu sinto, né? O reconhecimento das pessoas, o brilho no olhar daqueles que receberam a luz dessa tocha. Eu só peço para vocês que passem adiante, carreguem também a tocha, acendam a tocha de vocês. Vamos iluminar o mundo, que o legado está em nossas mãos. E que essa live fique como um marco histórico desse compromisso, dessa missão que todos nós temos e que não pode parar. Para aquelas pessoas que ainda não acreditam nessa possibilidade, qual a mensagem que você deixa para elas, Rafa? Antes que a gente dê boa noite para a galera, o que a gente pode dizer para aquelas pessoas que ainda permanecem incrédulas diante desse sistema do caos? Que continuem buscando, não desistam, porque o mundo vai mudar, o sistema vai mudar. O legado que será deixado, principalmente após as descobertas de Ratanabá, o conhecimento tecnológico que será resgatado, tudo aquilo que a humanidade espera, sempre esperou, será trazido de volta, não só o conhecimento, mas toda a tecnologia e os benefícios para que a nossa vida na Terra seja a melhor possível. Então não vamos desanimar, vamos continuar firmes, determinados. Caiu, levanta, siga em frente. Todos nós vamos ter momentos de desânimo, de reflexões, mas vamos lembrar que essa chama não pode se apagar, que todos nós somos portadores da luz, e é a nossa luz que vai iluminar o caminho dos demais. Então, se a minha luz apagar, infelizmente, quem está do meu lado também poderá apagar a própria luz. Então vamos manter a chama acesa. Não importa o que aconteça, não importa se eu perdi meu emprego, se eu tive um problema de saúde, se eu não tenho dinheiro, se eu perdi um relacionamento, não importa os fracassos da vida, o que importa é que a gente continue vivos e vamos mudar nossa realidade, vamos buscar a transformação, a renovação e a vitória. Todos nós somos capazes. Esse sistema que está aí, ele quer impor para nós uma ideologia, uma forma de viver que não é real. Nós não temos que ter medo de nada. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que fazer a nossa parte. Todos nós temos habilidades, todos nós temos dons, todos nós temos a capacidade de executar aquilo que nós fazemos de melhor. Então foque nisso. Não viva a vida que os outros esperam que você tenha. Viva a sua vida, carregue a sua tocha, seja sua própria luz. Geralmente, uma primeira pessoa acende a sua tocha e ela vai compartilhando a luz com outra, né, Rafa? A gente vai aparando assim a nossa tocha e a gente vai compartilhando fogo até que todos os presentes, todos os participantes do grupo que portam esse artefato estejam com suas tochas acesas para começar o trabalho. Em muitos momentos, gente, nós temos a luz e nós cedemos a luz
para que o outro possa se iluminar. Muitas vezes é o outro que tem a luz, mas que se a gente não percebe, a gente não consegue nem ver que aquela luz está ali de frente para a gente, pronta para nos incendiar, para nos acender aquela fagulha. Eu convido vocês todos que observem essa cena que está logo atrás do Rafa, porque as imagens e os símbolos, eles têm um poder muito grande de trabalhar a gente num nível consciente e inconsciente. Essa imagem já esteve muitas vezes ao longo da história e, de uma forma muito bonita, o Rafael trouxe ela para a nossa live hoje. Eu gostaria que ficasse o registro, no sentido óptico mesmo, visual para vocês, porque em alguns momentos vocês vão funcionar como aquele que acende a tocha de outra pessoa. Em outros momentos, portadores da luz passarão pelo caminho de vocês e acenderão mais uma fagulha ou mais uma camada de chama na tocha de vocês, na tocha que vocês são. Então, eu desejo do fundo do meu coração que essa live tenha sido mais uma fagulha, mais um isqueiro, mais uma oportunidade de acender e incendiar a mente, a alma e o coração de vocês, para que vocês possam levar essa chama para outras pessoas, porque o mundo lá fora espera pelos portadores da luz. Lembrei de outra situação que eu tenho que contar. Conta para nós. Muito importante, assim, as pessoas olham para mim e veem todo esse trabalho, a gente em Dáquila, né? Só que assim, gente, eu passei por momentos antes desse trabalho que eu pensei em desistir. Não foi fácil. Para você que está querendo desistir, para vocês que estão aí desanimados, e vocês acham que eu estou aqui hoje, a Carol, o Léo, todo mundo que propaga em Dáquila, os orientadores, o próprio Urandir, todos nós passamos também por dificuldades. Eu me lembro de um momento muito difícil que eu passei 4, 5 anos atrás. Antes de começar essa propagação, o Urandir virou para mim e falou: pegue a sua tocha, vá para o ponto, acenda a tocha e fique lá. 1h e 29 minutos. Fique lá. Eu lembro que eu estava muito mal, eu estava num momento muito difícil. Quem conhece a minha história sabe. Eu tive que vencer um obstáculo que naquele momento para mim estava intransponível. Eu lembro que eu fui até o local, acendi a tocha e em certo momento ela se apagou. Veio um vento, ela apagou. Eu olhei aquela tocha apagada, aquela escuridão. Eu pensei por um momento, eu vou embora. Vou dar meia volta e vou voltar para casa. De repente eu senti um aroma, um perfume envolvendo o local. Me veio aquela força e disse: não desista. Acendi a tocha novamente. O fogo voltou, iluminou a mata e continuei ali em pé, segurando a tocha até o final. Um frio, com vento, me sentindo mal. Eu estava um pouco abalado emocionalmente, mas continuei. E hoje, gente, estou aqui e eu posso dizer, porque eu acendi aquela tocha, eu não deixei ela permanecer apagada. Quero deixar isso registrado aqui, porque eu não sou diferente de vocês. Todos nós temos a mesma trajetória. Não é porque hoje estamos aqui, todos vocês sentem essa gratidão, muitos que chegaram através do canal, que estão em Dáquila, que até vêm falar comigo, agradecendo, né? Gente, todos nós tivemos que fazer escolhas, vencer a nós mesmos. Então eu fui vitorioso diante da minha própria vida. Hoje eu afirmo isso. Graças a esse legado, graças a Dáquila, graças aos nossos parceiros, graças a tudo que nós conquistamos. E essa tocha vai permanecer acesa. E é graças a ela que todos nós estamos aqui reunidos hoje. Obrigado. E é isso. O agradecimento, na verdade, é todo nosso. Eu gosto sempre de dizer que eu gosto, eu não me canso de falar, Rafa, eu acho que o gesto de compartilhar conhecimento é uma coisa muito generosa, sabe? Eu falo isso para todos os convidados que vêm aqui para a gente. Eu acho muito generoso, eu acho muito bonito vocês sentarem aí do outro lado, e eu tenho tido essa alegria de conhecer muita gente bacana na jornada, sabe? Muita gente generosa.
que traz assim suas histórias, seu conhecimento e suas histórias de forma despida, sabe? Assim, sem muita provocação, sem muito mimimi, sem muito eu sou o bonzão da história. Eu gosto muito quando as coisas vêm despidas assim, sabe? Eu acho muito generoso isso, eu quero te agradecer por isso, porque cada pessoa que escuta isso num momento assim de desilusão fala não, né? Na verdade se lembra, porque nosso processo aqui é um processo de relembrar, se lembra da potência que tem. Cada um de nós carrega uma potência dentro de si. E todos nós vivemos os nossos desafios, todos nós. O Rafa não vive os desafios de 4 anos atrás, mas certamente vive novos desafios nesse momento, porque essa é a nossa jornada na Terra, é uma plataforma perfeita para o nosso desenvolvimento. Os desafios que eu vivia 10 anos atrás são diferentes dos que eu vivo hoje, mas vivo outros hoje. E assim são vocês em casa. Então, desejo do fundo do meu coração que essa mensagem generosa que o Rafael trouxe para a gente hoje, eu quero te agradecer muito por isso, Rafa, ressoe no coração de todo mundo que está escutando essa live ao vivo, que vai escutar em outro momento. Eu quero pedir que vocês tragam levem essa informação, levem essa luz, né, essa faísca, essa palavra que eu quero, levem essa faísca para outras pessoas, para que possa tocar o coração delas e inundar o coração delas, para que elas se lembrem, não que elas saibam, que elas se lembrem que elas são muito capazes. Dito isso, desejo uma noite maravilhosa e iluminada para vocês, que vocês se lembrem, registrem, por favor, na mente, no coração e na alma de vocês, essa cena do Rafael segurando a tocha, e seguimos juntos. Eu encontro vocês numa próxima jornada de conhecimento, aqui na TVCH, a TV Central de Habilidades, que reúne os diferentes para fazer reflexões diferentes também. É sempre uma honra ter vocês. Meu nome é Carol Marques, eu estive hoje com o Rafael Hungria e encontro vocês na nossa próxima jornada aqui na TVCH, porque nós estamos, sim, cada vez mais perto de você. Boa noite. Boa noite.